Seja bem-vinda ao quarto episódio do Pode Crer. E hoje o tema é felicidade. Você já parou para pensar o que é felicidade? E aí eu também nunca tinha parado para pensar sobre isso. E quando eu decidi fazer o Crer, eu comecei a pesquisar sobre esse tema. E apareceram dois conceitos para mim. Um é o hedonismo, que foi criado por Aristipo de Cirene, que ele diz que o ser humano ele só encontra a felicidade através do prazer, tendo o máximo de prazer. Então, esses conceitos vieram da Grécia bem antiga, bem antes de Cristo, né, que já se vinha estudando isso. E o outro é de Aristóteles, onde ele fala que o ser humano só vai conseguir a felicidade através do desenvolvimento de virtudes. Então, procurando atividades que desenvolvam suas virtudes, se chama eudaimonia. E aí eu comecei a pensar sobre esse assunto e trouxe duas pessoas que eu vejo na vivência delas tem muito a contribuir com esse assunto, que é Verônica Aragão, minha mãe, e Tiara Nogueira, minha amiga. Então vai começar elas se apresentando e falando o que é felicidade para elas. Pode falar. Oi, Lu, tudo bem? Primeiro, obrigada por ter me chamado, né? Se eu vou contribuir com o que você tem a falar e se eu vou poder ajudar alguém com quem a gente vai falar aqui hoje, eu já fico muito feliz. Com certeza. E dizer que admiro muito o seu trabalho, né? Admiro tanto você quanto Verônica também, né? São duas mulheres muito fortes. Obrigada. Mas você também é. Obrigada. E antes de chegar na felicidade, né? Eu fico pensando, né? Primeiro, meu nome é Tiara Nogueira, eu tenho 37 anos, eu sou médica veterinária de formação, né? E aí, quando a gente fala de felicidade, uma coisa que eu percebo, né, tanto em mim quanto em algumas outras pessoas, é que a gente liga muito felicidade às funções que a gente faz, né? Isso. E a gente, nesse meio de funções, né, eu acho que vale a pena a gente se perguntar e se perceber se eu realmente sou só Tiara médica veterinária, não? Ou se eu sou só Tiara filha, ou se eu sou só Tiara amiga, né? Isso. Ou se eu sou tudo isso, mas dentro de todas essas coisas, aonde está Tiara indivíduo, né? Perfeito. Aonde está Tiara em poder contribuir com a sociedade, né? Então, eu acho que isso, na verdade, é uma das coisas principais que a gente tem, né? E que a gente se perde, né? E a gente se perde, porque assim, a gente cresce com todo mundo dizendo o que a gente deve ser, né? E aí a gente tem que procurar o nosso caminho, e o meu caminho é através da expansão de consciência, né? Um caminho que eu faço parte, que eu sou bem feliz de fazer parte dele. E nesse caminho, eu vejo que quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode achar nossa individualidade dentro do que é colocado pra gente, né? E mais a gente pode ver que a felicidade, ela tá atrelada em crescer, olhar o outro e começar a fazer o bem. Perfeito. Então, a felicidade, para mim, ela tá muito ligada a isso, né? Em conhecer-se e fazer o bem. Porque a partir do momento que eu me conheço, que eu me sinto bem, eu começo a enxergar o outro. E quando eu enxergo o outro e eu posso também ajudar a clarear o caminho dele, para mim faz total sentido. Perfeito. Verônica. Verônica, eu sou Verônica, mas eu já fui filha e fiz esse papel muito bem. Fui esposa, também fiz esse papel muito bem. Acho que o que eu precisava aconteceu para mim. Fui mãe, e isso tudo junto, mãe, filha, é que a gente fala de família, a grande família. E para mim era a coisa mais que eu vivia. Viver na terra, carne, era a coisa mais prazerosa, vamos dizer assim. Mas sempre tinha uma luzinha lá no fim do túnel, assim, uma vozinha que dizia, não, menina, mas isso não é... Isso A gente não veio para esse mundo para fazer só esse papéis. caminho é dado para você atingir outra coisa. E eu percebia, sempre fui muito assim, não é bem religiosa, nem, como é que vocês falam da palavra espiritualista. Nunca fui muito assim.
Mas eu sempre busquei muito, assim, essa outra coisa. Quem é? O que é? É Deus? É Jesus? É isso? É aquilo outro? Sempre buscando muito, paralelo a essa minha vida de filha, irmã e tal e tal. E hoje eu me considero Verônica, só. Inclusive, meu nome é bem... Eu acho que eu vou adotar ele de novo. É Verônica da Silva. Que hoje era bem grande, né? Que eu casei, então eu vou voltar a ser Verônica da Silva. Tipo assim, eu sou Verônica da Silva e sou. É isso. Certo, mas aí eu queria que tu explicasse um pouco melhor o que significa Verônica e só. Porque você ainda continua sendo mãe, você ainda continua sendo avó, e como é que você define isso? Aí vem uma coisa que ninguém fala, né? Que aí eu gosto de falar, eu sempre falo. É tipo assim, ninguém fica velho, ninguém chega nos 60, agora é 60 mais. Ninguém precisa de amigo, não é carente, porque todo mundo é cheio de amigo, mas precisa de uma psicóloga. E essas coisas pra mim é, diga, normal, tranquilo, mas isso não bastava pra mim. Aí eu sempre falava assim, sempre falava, porque eu acho que a partir de agora, eu acho que mais não, mas tipo assim, mas por que as pessoas não me entendem? Será que sou eu? Eu já cheguei a me questionar, será que sou meio pirada mesmo, assim, será que sou muito exigente? Será que não sou? Mas assim, por que eu cheguei a essa conclusão? Porque há 2 anos atrás, eu vinha com minha vida normal, como de todo mundo, assim, com altos e baixos, com riqueza, com Focado no falência. hedonismo, né? Nos prazeres da vida, né? Buscando a riqueza, Na verdade, status, poder. Não, eu não buscava isso, mas vinha para mim. Sim. E aí hoje eu sei que não só vem o que a gente quer. Vem o que a gente não quer também, é Deus, Perfeito. sempre é Deus. Exato. Para mim sempre é Deus, para que a gente aprenda com aquilo. Então, eu sempre digo, eu já fui pobre. Quando eu digo pobre, é porque eu morava numa casinha bem pequenininha, era bem punk. E já fui rica, que eu já morei num palácio. E eu digo que é pior morar num palácio, quando você busca Deus, do que morar numa casinha pequenininha. Só que Deus manda. Então, se Deus manda riqueza para mim, é isso que eu tenho que trabalhar em mim, sabe? Se for pobreza, é isso que eu tenho que trabalhar em mim. E eu acho que eu fiz isso. Eu sou uma vitoriosa. Chegou num ponto que eu disse, poxa, eu venci tudo isso. Que história massa, né? Aí, sabe o que aconteceu? Eu entrei em depressão. A primeira vez. Que há 2 anos atrás, né? Não, eu tive depressão 2 vezes. A primeira foi quando já tinha decidido que eu já estava separada do meu ex-marido. Estava tudo tranquilo para mim, para minha cabeça, mas quando aconteceu a separação de fato, dele ir morar em outro lugar, aquilo ali, e eu estava passando por um perrengue muito grande de situação financeira bem pesada. Quando aconteceu isso, era como se eu tive... Aí, nesse momento, eu estava tão perturbada que eu perguntava, que sentido teve minha vida? Porque hoje meus filhos estão casados, cada um por si, vencendo as adversidades da vida, ok. E eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Porque eu não gosto de beber por beber. E se for beber um vinho, tem que ser o melhor. Também. Mas ela só gosta de lugares bons. Mas assim, eu não gosto do que a maioria das pessoas gostam. E não estou dizendo que elas estão erradas. Ao contrário, nesse momento que a gente não gosta, você diz, poxa, por que eu não gosto? É tão mais fácil. Faz isso, vai para ali, vai fazer as unhas, passa um tempo ali. Só que eu não sou assim. Aí eu digo, e agora eu vou fazer o quê? Você pode escolher se encaixar, como muitas mulheres tentam, né, se encaixar para fazer parte daquilo ali. E nega o que você é. A sua essência. Mas nega, tipo, ninguém nem pode nem falar naquilo que a pessoa já começou a tremer. Isso. Ou você fica só. Aí dizem, não, mas tu é só porque tu não gosta de nada, porque não sei o quê. Não, não é que eu não gosto de nada, eu gosto de muita coisa. Agora, o que vocês gostam, eu não gosto. Não me faz... Não é que eu não gosto, mas não me traz muita coisa. Não preenche a sua alma, né? Aí, no caso, eu tinha, na minha cabeça, perdido a família, porque cada um, perdido no sentido de cada um estar no seu lugar e resolvendo suas broncas. Sua vida, seus perrengues e tal. E aí, me senti sozinha. E vem assim, mas eu preciso
deles, da minha família. Eu preciso do meu filho, da minha filha, eu preciso de Beto também. Eu gostei, eu fiz tanta coisa por eles, que às vezes tem essa cobrança. E eles não têm, a palavra que vinha na cabeça era assim, eles não têm afeto. Não é amor, amor tem, mas afeto não. Ele não percebe do que eu estou percebendo agora, do que eu estou precisando agora. Paralelo a isso, eu também saí para dizer, não, eu tenho que sair de casa, eu tenho que vou dançar, vou paquerar, vou fazer alguma coisa, senão eu vou enlouquecer. Porque aí entra a cabeça, o cérebro, que eu entendo assim, eu não tenho esse conhecimento todo. A cabeça fica assim, mas por que tu está fazendo isso? E eu acredito também em espiritualidade, espíritos. Eu acredito que existe também uma energia muito forte ao seu redor. Então, se você pensa em medo, aquilo ali vai virar uma noia que você vai terminar fazendo alguma coisa absurda por conta daquilo. Sim. E, paralelo a isso, tinha a questão... Sim, aí eu ia... Tipo, tem show. Teve tempo de eu ir para 5 shows, né? Tá certo? Porque eu estava buscando, não é porque eu estava louca, não. Você tem que achar alguma coisa que me preencha o corpo, a matéria. Porque eu não vou ficar em casa só lendo texto, só rezando o texto, ou só lendo o livro. Não, eu quero estar junto de pessoas. É para isso que eu vim. Sim. Então, aconteceu a depressão de um dia para o outro. Assim, de um dia para o outro apareceu um soco no estômago. Não tem vontade de nada, de comer, de nada. Zero nada. Certo? E o medo de ficar louco. Aí pronto, misturou isso tudo, mas aí Deus permaneceu junto. Esse caso da depressão, eu sempre quero falar para todo mundo que é uma doença. Quando junta essas coisinhas que eu falei, desafeto, falta de alimentação boa, falta de dormir, e eu com 60 e mais, não dá outra. Não só sou eu não, é qualquer um de vocês, entendeu? Qualquer pessoa vai ter depressão. É o corpo pedindo socorro, é o corpo pedindo... É o corpo. Não é seu espírito, nem é sua alma, nem é seu... Não é nada disso. É o corpo. E aí, Deus está sempre junto, eu acredito, desde o começo. Mesmo eu com todas essas... Me sentindo muito só, às vezes. Mas muita presença dele. Consegui cuidar com remédios, que hoje é muito... Está muito evoluído. É muito bom saber que tem essa evolução, porque eu conheço na minha família pessoas que sofreram muito porque não tinha disponível isso. E agora, a partir de agora, para mim, o que vale é daqui para frente. Eu vi brincando com a Luana. E assim, olha, mulher, eu já fui ex-marido, ex-filha, aí ela disse, mas até neta, ex-neta. Ex-avó. Ex-avó. Porque eu estou falando isso? Porque eu quero ser livre. Porque liberdade para mim sempre foi minha pauta. Eu quero ser livre de qualquer rótulo. Mas ninguém mais vai me botar rótulo nenhum. Eu sou só Verônica da Silva. É isso. E sou filha de Deus e sei que Ele está perto de mim. Ponto final. E seja o que Deus quiser. Inflau. Eu achei muito interessante quando ela falou sobre as experiências, né, que você passou. E também interessante porque você colocou o que você aprendeu, né, com as experiências. Então, assim, é um ponto muito interessante, né? O que aquilo veio me dizer, né? Isso. Quando a gente para se perguntar. Porque às vezes as pessoas passam por experiências e elas nem percebem que elas passaram por algo que veio trazer algo muito maior para elas, né? Uhum. E aí quando você falou em relação à identificação da matéria, né? Esse conflito é o que acontece muitas vezes quando a gente se identifica só com a matéria, né? Porque nós somos seres materiais, mas nós somos seres espirituais, né? Então tem como equilibrar isso aqui, né? Que é o que a gente busca, na verdade, né? Sim. Esse equilíbrio entre a matéria e o espírito. Isso é muito importante para a gente conseguir viver bem aqui onde a gente está, né? Mas aí é muito importante também estar se perguntando. Sim. E um dos objetivos desse podcast é isso.
começar, tanto que eu comecei com uma pergunta. O que é felicidade para você? Sim. Porque essa sociedade hedonista, onde busca o prazer, a gente vai vivendo, buscando prazer, 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 e a gente não para pensar no espiritual, que é que preenche. A gente quer preencher o corpo, mas que preenche a alma, né? Então, isso que é muito importante. E quando a gente se desconecta dessa questão e começa a visualizar isso numa depressão, você pega os vícios, aí começa os vícios, de uma forma de fuga, que é a bebida, que é o cigarro, que é as drogas. Porque você não está conseguindo se conectar com o espiritual quando você começa a dar o primeiro passo, a sociedade vem em cima de você, mas isso que você fala não tem sentido, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos sair ali, vamos se divertir, né? E aí, é como eu falo, você começa a não se sentir parte daqueles grupos. São os prazeres imediatos, né? Sim. Que é quando você se vê vivendo uma vida vazia, né? É quando você tem que se perguntar, né? Por que eu estou vivendo uma vida vazia, né? O que é que eu posso fazer para tentar preencher esse vazio, né? E não vai ser com a matéria. E foi o que ela tentou fazer. Não ela vai ser tentou, com a matéria. através de show, através de sair, através de caminhada, e não encontrou. E aí foi quando veio a depressão. Porque quando você não encontra, e não é através da matéria, é através do espiritual, aí quando você procura e não acha, aí a mente, né, chega e mostra pra você, epa. Não que a gente não precise, né, da matéria, assim, a gente precisa, mas eu creio que a gente conseguir dar valor ao que realmente tem valor, né? Nem mais, nem menos. É realmente conseguir equilibrar, né? E também, dentro do que você colocou, né, assim, de tipo, eu quero ser livre. A gente tem como achar essa liberdade, mesmo onde a gente vive, sabe? E eu acho muito interessante também quando a gente começa a trabalhar em prol de algo grandioso, né? E aí esses prazeres pequenos, eles vão ficando realmente pequenos. Sim. Quando a gente procura trabalhar em prol de uma sociedade melhor, em prol da melhoria das pessoas, né? Principalmente da nossa, né? Que é o máximo que a gente consegue fazer por nós mesmos, é tentar se melhorar, né? Sim. E aí o outro, ele vai conseguir, quem estiver atento, né? Ele vai conseguir enxergar e falar, nossa, o que aquela pessoa fez? O que eu posso fazer também, né? Então, essa melhoria do ser, né? Essas reflexões, isso de você trazer o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ser dentro do que é me apresentado. E a questão de saber que você pode mudar. Sim. Então, isso é muito importante ser colocado, né? Você apresentar às pessoas essa possibilidade de mudança. Porque ela é real, ela existe. Mas quando ela falou de liberdade, pelo menos eu, que sou filha dela, Sim. e vi muito, eu entendo essa liberdade no sentido das pessoas se apontarem. Minha mãe, desde a adolescência, antes de eu nascer, eu já conversei com pessoas lá do interior, de Santa Cruz, Capibaribe, Sim. e as pessoas da época dela até hoje chegar, mas tua mãe naquela época era muito pra frente, era muita alternativa, porque ela já se vestia diferente. Aham. Né? Então, quando você sai daquele padrão, né? Que as pessoas estão acostumadas. Isso. E aí ela sempre foi aquela pessoa apontada por sair do padrão. Depois, na adolescência, a gente ia, e eu ia também com eles, para as festas de shopping, assim, de empresários. E minha mãe se vestia como ela gosta de se vestir, né? Com o estilo bem único dela. E aí ela tinha, eu lembro muito bem que ela tinha que pensar como é que ela ia se apresentar. Se você for lá, todo mundo olha pra você, isso é fato. Mas como é que eu posso fazer para eles me respeitarem? Então, isso é muito complicado, essa liberdade de respeito, de você ser respeitado pelo que você é. Você tem que se preocupar, como é que eu vou me vestir? Porque eu vou chegar lá, as pessoas vão olhar, ela pensou no nome, né? Você é estilista. Vou chegar lá, eu sou estilista. Sim. E ela ia, onde ela ia, ela dizia, porque estilista pode se vestir diferente. E as pessoas respeitavam o diferente porque é estilista. Sim. Mas se você se vestisse daquele jeito e dissesse que era uma pessoa normal, era condenada. Então, esses rótulos que a sociedade coloca, a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Então, por isso que eu falei sobre a individualidade, né? Porque é muito importante você, apesar dos rótulos, você se conhecer, né? Então, se você se conhecer, se você se admirar, o que o outro passa a falar, será que vai ser tão importante para você? Isso. Será que aquilo vai te desequilibrar a ponto de estragar o seu dia? Isso. Então, para mim, um dos maiores poderes do ser humano é ser indivíduo.
Isso. né? É ele colocar o que ele veio para colocar, né? E ele entender que ele pode melhorar também. Sim. Entender que pode mudar. Então, essa questão da individualidade, ela é realmente, para mim, uma das coisas mais importantes. Olha, Da onde a gente... quando vocês falaram aí do... Ah, mas as pessoas gostam do... Quando você faz uma coisa maior, grandiosa, você percebe como estão aí preocupados com coisas pequenas. Sim. Mas uma coisa, uma das verdades que é pior do que qualquer outra coisa é a tal da família. Se você é a mulher da pessoa ou o marido, aquilo ali, você deixou de ser Verônica naquele momento. Você foi a mulher, a esposa. Se você é mãe, você também... eu acho muito egoísta, esse formato de família, que não dá liberdade a ninguém. Você tem que fazer o papel. A partir do momento que ela era esposa do dono da tribos, ela tinha que se comportar como esposa do dono da tribos. E as pessoas olhavam para ela quando ela ia nas lojas e diziam, essa é a dona da tribos? Não, e chega e fala assim, porque se só fosse isso, beleza, mas chega assim, então é por isso que ela nunca vem aqui, porque ela tem vergonha. Ainda julgam. Além de apontar, ainda julgam. Então, assim, a vontade que dá, por mais evoluída que você seja, por mais espiritual que você seja, é dizer assim, é dar um troco, tá entendendo? Porque não tem paciência, porque é toda hora. Você só uma vez na vida, eu vou me vestir assim porque... Mas não, é a vida toda, as pessoas... É muita... Eu acho assim, eu vou dizer sacanagem que é mesmo. É uma sacanagem muito grande que fazem com as pessoas, entendeu? Aí a gente, ou pessoas que tiveram essa clareza, beleza, mas tem muitas que não têm. E fica tentando E a gente vê mudar assim, pra fazer parte, pra ser julgado, um né? dos propósitos que eu acho que tu crê, que tu fala que é esse, não é de mudar as pessoas não, mas pelo menos alertar, ó, tá vendo, ó, minha mãe sofreu muito, parece que não, né, toda bonitona, de cabelo, mas sofreu demais, e eu podia ter me perdido no caminho. Sim. Eu podia entrar nas drogas tranquilamente, porque álcool e outras coisas mais, pô, você quando tá assim, chega de monte, e as pessoas querem lhe puxar para aquilo. Sim. Entendeu? Então, aí, não é só a questão de, assim, coisas pequenas que as pessoas procuram. Também a família faz isso com os outros. Com os Na verdade, próprios, todos os sabe? papéis Com que a os mulher próprios. exerce, né? A mulher, ela passa todo esse tempo querendo preencher bem o papel de esposa, Principalmente a de mulher. mãe. A gente tá falando agora dessa semana do cabelo maluco. Eu até fiz um post sobre isso, um cabelo maluco na escola. A escola serve para quê? Quem é que tem que desenvolver a criatividade? É a mãe ou a criança? Aí é uma briga da mãe fazer uma criatividade maior no cabelo para chamar atenção, para tirar uma foto. Minha gente, o que é isso? Tá chegando a esse Entendeu? absurdo, mas... Aí, mas a mãe que não fizer o quê? Condenada. Oxi, tu não fez não? O cabelo maluco, legal, tu não teve a criatividade. Você é julgada porque você não aceitou essa coisa sem noção de e que o pior, criaram, assim, que virou agora uma competição entre as mães e não traz nada de benefício para as crianças. Mas veja, o pior que você perceber por trás não é assim, tu não fizeste porque tu não tem dinheiro, tu não fizeste... É assim, você não é uma boa mãe. Aponta, você não é uma boa mãe. Não foi no shopping fazer isso, Não isso, comprou, então você não não gastou dinheiro, porque você tem que mostrar que tem como é dinheiro para fazer lutar aquilo ali. com esse mundo. Olha, será que aquele que está apontando... podem ser várias coisas, né? Mas eu vou colocar uma reflexão aqui. Será que aquele que está apontando, na verdade, ele não está te admirando de uma forma incubada? Nossa, eu não consigo fazer aquilo. Eu queria fazer aquilo, mas eu não tenho coragem de fazer aquilo. Então eu vou julgar. Então eu vou colocar aquilo ali para baixo, né? E ao invés da gente, como você falou, né? E perde a paciência, etc. Isso. A gente procurar entender aquela pessoa dentro do que ela é. Verdade, isso é outro estágio já. Isso aí é outro ponto, né? Outro ponto. Eu entender a pessoa dentro daquilo que ela é, né? O que levou aquela pessoa a ser daquela forma, né? Da mesma forma que você disse que foi repreendida e etc, né? Será que aquela pessoa também não foi? Sim. E por isso ela está manifestando aquele comportamento, aquela conduta? Mas o que eu vejo muito é efeito manada. Tipo, Sim, claro. você tem que fazer parte. Se todas as mães fizeram,
Porque geralmente só sou eu que discordo. Aí Porque se entra fosse 2 grupos que ficasse equilibrado, mas são 10 mães fazendo e se esforçando e eu... Não, aí vem todo pra cima de mim. Mas Aí quando entra faça você, parte do efeito manada, vem junto pra Sim. mim. Por quê? Porque quando você faz algo diferente, você tá fazendo aquelas pessoas saírem da zona de conforto. Uhum. Faz ela pensar. É como eu estava falando aqui agora antes. Para você evoluir espiritualmente, é toda uma caminhada. E Não hoje há em pílula dia, mágica, não há né? pílula mágica. E essa caminhada é árdua. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ir ter vivências espirituais. E é isso Tem que que eu ter tento um mostrar. esforço da sua parte. E é isso que eu tento mostrar. É isso que eu tento propor aqui no Crer. Vamos, você quer? Vamos juntas. Eu estou aqui para gente caminhar, para gente juntas, porque eu acredito que juntas a gente consegue fazer algo, sair desse efeito manada e fazer só porque tem que fazer, porque estão dizendo que é para fazer. Mas por quê? Vamos parar para pensar por quê? Por que tem que fazer esse cavalo maluco que foi até com um passarinho dentro da cabeça de uma criança para a escola? Por quê? Mas é bom você trazer esse questionamento do porquê, né? Porque pode ter uma outra mãe que também pensa igual a você, mas que ela vai pensar ao invés de falar, Isso, né? isso. Ela não vai ter a coragem de falar o que ela tem para Isso. falar. Aí E você aí tá a entra palavrinha você- mágica, coragem. Aí entra você que tem mais coragem e vai falar, né? Isso. Então- Porque tem que ter muita coragem. Muita. Isso que a mamãe tá falando. Pra Dela tudo, ser, né? dela ser quem ela é, você tem que ter muita Pra coragem. tudo. É muito mais fácil. Tá bom, vou ali no shopping comprar e entrar nesse efeito mandado e seguindo o que as pessoas dizem que tem que fazer. Porque é a escola, porque é um médico, porque é uma pessoa muito inteligente e está dizendo, é porque tem mais conhecimento que eu e eu tenho que seguir. Por quê? Por quê? Né? Então, começar a se perguntar o porquê das coisas. Não é porque é um médico, eu tenho um exemplo muito claro com relação a essa questão de médico. Eu tinha 2 filhas, uma foi o parto cesárea e a outra foi parto normal. E a minha primeira filha, eu tinha o sonho daquele parto normal. Sonhava, não, vai ser aquele parto normal, eu vou esperar e tal. E quando eu cheguei lá, aí, naquela época, 10 anos atrás, não se tinha muita internet, muito conteúdo, como tem hoje em dia. E a gente confiava no médico. Se o médico diz que se eu tiver passagem, minha filha vai nascer, eu acredito que a médica vai fazer tudo para que isso aconteça. Você confia no médico. E aí eu fui, não pesquisei, aí chego lá, me leva logo para uma maca. Eu fiquei na maca, lá deitada. Não, já está aqui no centro cirúrgico, porque se der errado já vem para dar anestesia. E eu lá. E aí a médica chegou, eu já estava com 10 centímetros de dilatação, já sentindo minha filha nascer, mas a minha bolsa não tinha estourado. E a médica disse, ó, como a bolsa não estourou, eu vou estourar sua bolsa para fazer o processo ser mais rápido. Então a médica sabe o que tá falando, né? Vá-se embora. E aí quando ela estourou minha bolsa, meu cordão saiu e eu teve um prolapso de cordão. Então um prolapso de cordão tem que parar imediatamente o parto para ir para cesárea, porque se a cabeça passar vai estrangular o cordão. E aí o bebê ou vai ter sequelas graves ou ele vai morrer. E me traumatizou. Eu não quero mais parto normal. Não quero mais parto normal. No próximo não quero nem. O médico que aparecer aqui vai ser esse médico e vamos embora. E aí, na minha segunda filha, ia ser parto cesárea, tudo normal. E aí, nessa época, veio a pandemia e eu fiquei em casa estudando. Já tinha muita informação. 5 anos depois da minha primeira filha, já tinha muita informação. E aí eu comecei a estudar e vi tudo isso. Aí comecei a questionar. Mas será que tem que estourar minha bolsa mesmo? E eu fui ver que não precisava. Só precisava estourar a bolsa quando o parto está demorando muito. E é um processo de deixar mais rápido, se tiver necessidade. Mas a médica não queria esperar o tempo do parto, porque demora quando é parto normal. Não queria esperar o tempo para apressar por causa dela, não por causa do processo da minha necessidade. E aí, naquele momento, eu fiquei revoltada. A partir de agora, eu vou estudar tudinho e vou ter parto normal. E assim, eu estava com 7 meses já de gravidez. Só que eu estava em casa na pandemia, então foram 2 meses estudando, que é o que eu falo. Eu entendi que foi errado esse procedimento, então agora eu vou... Não, você tem que estudar. Porque quando a médica vier de novo dizer, você tem que fazer isso, você tem que dizer, não, mas eu sei que o caminho não é esse.
Né? E assim foi. Quando a médica chegou e fui no parto, elas ficam querendo ditar, porque você tem que fazer isso, porque você tem que tirar assim, você tem que tirar o brinco, você... Oi? Não, não tem, porque eu quero parto normal. E parto normal eu sei agora que é assim. Entendeu? Então, quando você escuta, você estuda e mostra esse conhecimento, as pessoas começam a respeitar. E é isso que a gente tem que começar a fazer, não é porque uma pessoa estudou anos e anos e anos, a gente tem que seguir a risca. Lógico que você vai seguir porque ela tem mais conhecimento. Mas também, às vezes, eles fazem coisas que é para o benefício deles e não para a necessidade da gente no momento. Essa questão do respeito, né, ela é muito interessante você colocar também, né? Porque o respeito, ele é conquistado, né? E aí, quando você fala que estuda e que você sabe se colocar, isso acontece muito, né? Aqui, nesse meio que a gente vive. E tanto informações, né, mais técnicas em relação à medicina que você estudou e que você soube se colocar, né? Tanto quanto outros tipos de informações, eu acho que o interessante é a gente conseguir pegar essa informação que a gente recebe e a gente conseguir colocar em prática também, né? Quando a gente consegue juntar essas duas coisas, as coisas elas vão fluindo, né? Exato. E essa questão do respeito, ela fica natural, né? Então, como é que eu consigo o respeito? É quando eu demonstro respeito. Perfeito. Né? Então, geralmente é uma ação que parte de mim para os outros, né? Só que as pessoas, elas querem agir de forma contrária. Exato. Né? O mundo inteiro que tem que se adequar a mim. Exato. Não eu que tenho que me adequar ao mundo, né? Sim. Mas quando a gente começa a se adequar e trabalhar com o que a gente tem, a gente entende que as coisas, elas são de dentro para fora, né? Exato. Exato. E uma coisa que me chamou muita atenção foi isso, que eu queria falar um pouco sobre isso. Você disse assim, não, você tem que aprender a viver onde você estiver. Qualquer lugar que você estiver. E você pode fazer isso. Pronto, foi isso. Foi. Que aí né? Em vez de você esperar que o mundo inteiro se adeque a você, você pode se adequar onde você está, né? Então significa que você vai aceitar tudo que é colocado para você. Aí entram os questionamentos, né? E aí as pessoas que tiverem esses questionamentos, elas vão ressoar com você também, né? Mas assim, e principalmente a forma como você vai colocar, né? Tudo é a forma que a gente coloca. Você pode falar o que você quiser, mas de uma forma respeitosa, né? Pode ser que você atraia mais pessoas falando de uma forma respeitosa e as pessoas que você vai atrair quando você fala de uma forma não respeitosa vão ser as pessoas não respeitosas também, né? Então, o que você quer perto de você, né? Mas como é que a gente... começando por você. Mas como é que a gente consegue viver de forma respeitosa nessa sociedade onde está, até pelos políticos, a gente vê muito extremismo. Sim. Ou você é um lado, ou você... As pessoas não querem essa troca para crescer juntas. As pessoas querem que você seja ou um ou outro. Né? A gente vê isso o tempo todo. Aí como é que a gente vai lidar com uma pessoa que é muito extremista, assim, e ela defende de olhos fechados aquilo que ela acredita, e como é que você vai ter essa conversa de forma respeitosa? O que é que você sugere? É a verdade da pessoa, né? Então, entram aí verdades relativas, né? Cada um vai ver as coisas com as suas lentes, né? Sim. Então, eu vou ver uma coisa de uma forma, você vai ver de outra, né? Então, quando você fala, como eu vou conversar com uma pessoa extremista, né? Primeiro, eu acho que é interessante sempre o respeito, né? Independente de quem você vai conversar, o que você vai colocar, sempre o respeito, né? Ele entra aí, uma importância muito significativa. E segundo, o que é que você quer colocar, né? O que é que a pessoa quer colocar, né? É muito importante se ouvir também, né? Porque a gente sempre pode aprender com tudo, né? Sim. Então, assim, eu quero conversar com uma pessoa extremista, tá? Mas você quer tentar empurrar a sua verdade e a pessoa está tentando empurrar a verdade dela também, né? É melhor nem começar, porque aí vai dar briga, porque nenhum quer ceder. Você pode conversar, né? Mas assim, com qual objetivo? Exato. Né? Para eu empurrar a minha verdade para ela ou para ela empurrar a verdade dela para mim, né? O que falta é as pessoas pararem para ouvir. Porque você quer conversar, primeiro você tem que ouvir. As pessoas chegam já ditando. A minha verdade é essa, né? Eu sou extremista porque é isso, isso e isso. E eu não acredito que seja por aí, né? Na verdade, é o ouvir, mas assim, ouvir atentamente.
eu posso aprender com aquela pessoa. Exato. Né? Mesmo extremista, ela tem algo ali. Aquela pessoa pode aprender comigo também, Isso. né? A gente está aqui o tempo inteiro se lapidando. Exato. Então, até aquilo que eu acho ruim pode trazer um ensinamento para mim. Exato. Se eu estiver atenta. Exato. E Se eu quiser, né? Exato. Essa questão de atenção, que foi também uma das coisas que apareceu nessa minha busca, é esse livro aqui, que é o Flow, a Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade. Eu comecei a ler ele e ele fala exatamente dessa atenção. O que é esse estado de flow? O que é o flow? Ele diz que a gente tem, todo mundo tem essa consciência, a gente precisa organizar essa consciência. Quanto mais organizar essa consciência e direcionar a sua atenção, mais você vai chegar nesse estado de flow. Né? E o que é esse estado de flow? É quando você chega, você tem tanta consciência do que você está fazendo, direciona tanta sua atenção, e é tão prazeroso aquilo, que você esquece do tempo, você só quer estar vivendo aquilo ali. Então ele ensina como é que a gente pode estar fazendo mais no dia a dia, chegar nesse estado de flow. Né? E a atenção e a consciência está totalmente ligada a isso. É muito importante, né? Eu estou falando aqui, né? A gente está conversando sobre respeito, sobre atenção, sobre vários pontos, né? Mas a gente entender que a gente é ser humano, né? E nem todo dia a gente vai conseguir colocar em prática todo esse conhecimento que a gente recebe, né? E aí eu vou citar um exemplo assim, às vezes eu estou no trânsito, né? E realmente é uma coisa que eu tenho que trabalhar paciência no trânsito, né? Sim, não só você, todo mundo, né? Não, porque a gente... Porque é muito caótico, a porque aqui em gente coloca, Recife. né? Pelo menos eu coloco, ai, tal coisa tirou a minha paciência, né? E aí eu falo, caramba, realmente, essa situação, ela tem o poder de ditar como eu devo agir. Exato. Então eu estou sendo escravo da situação, eu não estou me Perfeito. colocando ali, Exato. né? E aí, principalmente de uma boa forma, né? E aí, enfim, eu estava no trânsito, eu tinha pedido passagem, eu tinha que entrar numa rua e ninguém estava me dando passagem até que eu cheguei na rua e eu liguei a seta para entrar à direita e a pessoa que estava atrás de mim, na hora que eu liguei, a pessoa deu aquela buzinada, E sabe? acelera, né? Nossa, não, e aí deu vontade, não, deu vontade não, o vidro baixou, a mão deu uma vontade de dar uma levantada, e eu fiz, rapaz, veja só, né? Eu tô aqui falando sobre um mundo melhor, sobre se melhorar, né? E aí eu vou entrar nessa frequência de ter um ato que eu não vou gostar depois. E que vai Então, voltar para você futuramente, né? Que tudo isso, volta. Tudo volta. E aí, mas são minutos ou segundos que você tem para pensar dessa forma, né? Sim. Então, quando você age com consciência, aí eu parei e pensei, né? Não, eu não vou fazer isso. Mesmo com muita vontade de fazer, né? Isso. Aí você para, você pensa, e aí entra o seu controle emocional, né? Eu não Perfeito. vou reagir, eu vou agir. Exato. Porque se todo mundo começar a reagir com todo mundo, né? Vai ficar quem para contar a história aqui? E é o que está acontecendo, né? As pessoas estão tão ligadas ao hedonismo, só ao prazer, a se sentir bem, Sim. que quando o outro faz isso, vai deixar por menos, ele pensa que vai passar por cima de mim, não vou deixar. E, na verdade, você teve um lado muito mais nobre de se controlar, porque senão o que é que ia ser ali no trânsito? Ia brigar, ia descer do carro, Claro. o que é que ia trazer Não, isso e para aí vocês no mostra- resto do dia? Mostra uma mudança mesmo, né? Você acha que não, mas tem muita gente lhe observando, Sim, olhando o que você está fazendo. Então, ao invés de eu trazer um mau exemplo, por que eu não trago um bom exemplo? exato, Algo diferente do que é colocado, né? exato. E aí, como eu sempre falo, começa por você. Se não começar por você, você não pode esperar que o outro vá ter uma ação que você quer. Isso aí é impossível, né? E para começar com você, vem a consciência e o autoconhecimento. Isso. Você só consegue ter esse controle emocional. As pessoas falam muito, mano, tem muito controle emocional. Como é? É isso, através de você consciência, trazer tudo para consciência. Porque você só pode controlar o que está dentro de você. E muita gente deixa o externo dominar como você vai agir. Enquanto você estiver deixando o externo lhe afetar, você nunca vai ter paz. Você vai viver em caos. Porque o externo, e o nosso externo está um caos. Sim. Vai estar o tempo todo sendo testado com coisas que vai lhe trazer, vai tirar essa paz de espírito.
Então, quanto mais você estudar, ter autoconhecimento, por aí vem as terapias, vem todo o processo do próprio CREE para ajudar a ter essa expansão de consciência, esse controle da sua consciência, porque só organizando dentro que você vai ver mais feliz. Isso. No dia a dia. E a felicidade não é uma coisa que vai buscar na frente, é algo nesse exemplo que você deu, é crítico, que acontece muito, e que a gente pode buscar a felicidade ali. Eu tenho certeza que depois que você respirou, se sentiu muito bem de não ter reagido. Sim, sim. E é algo que vem até depois, né? Na hora, assim, vem aquela raiva, aquele sentimento de vou retrucar, vou revidar, né? E aí você para, pensa, respira fundo, né? Minha mãe estava comigo até, minha mãe falou assim, mas e aí, é como assim, você realmente vai fazer o que aquela pessoa tá querendo, né? Porque se ela faz aquilo, no mínimo ela, ou ela tá provocando você, ou ela não tá nem ligando, ela só quer saber de mostrar que ela está insatisfeita, né? Sim. Aí você vai agir da mesma forma, Exato. você podendo agir diferente. Sim. E você, o que você pode falar com relação a sair dessa zona de conforto, né? De tanto julgamento. Apesar de tantos julgamentos, o que você pode falar com relação a sair da zona de conforto? Teve um tempo que eu era assim, eu retrucava. Por isso que eu tô perguntando. Porque ela era esse exemplo aí. Reagia. Ela reagia. E por incrível que pareça, eu achava que isso que eu acredito assim, que só tem o cara que é retrucado porque tem a quem retruca, entendeu? A lei da ação e reação, né? Isso. Então aquilo foi promovido de alguma forma para aquilo. Tanto para o cara aprender, quanto para eu também. Sim. Um dia eu levo uma tapa, outro dia outro. Mas isso é movido por Deus, Sim. na minha opinião. E eu tive tempos assim que fui, e é tipo assim, mas você se arrepende? Não, de jeito nenhum. Porque é uma forma de sobreviver mesmo, sabe? E de aprendizado, né? As pessoas acham que Deus só tá no lado bom. Mas Deus está nesses momentos, porque é para você evoluir. O que vem de ruim pra gente é se a gente evoluir, porque Deus mandou, porque Deus está ali também no ruim. Porque as pessoas não param pra pensar. Então existe o ruim ou existe o agradável e o não agradável? Exato. Se Deus é bom, se Deus é justo, Exato. né? Se aquilo tá acontecendo para eu poder me melhorar. Exato. Então, vou falar um pouquinho, que eu não queria, mas vou falar de Adeval, por exemplo. Adeval morreu, todo mundo já sabe, a Ana já falou aqui. Morreu Lu, quem foi mesmo, e louco, na prisão, injustamente. E aí, quando eu me pergunto, quando eu me penso, como é que pode acontecer? Deus, e aí? Isso, por que ele? Por que não todo mundo? Ou então, por que não ninguém? É porque eu acho que tem duas dimensões, tem duas coisas aí. Tem a terra, que a gente vem para fazer alguma coisa, e tem o espiritual, o meu espírito, que veio para provar que eu sou capaz aqui na Terra. Aí, eu estou falando isso porque, assim, você diz, na época, eu retrucava, sabe? Por que eu fazia isso? Se eu sou um espírito, por que eu fazia isso? E hoje, o único objetivo que eu tenho na vida hoje, assim, para com as pessoas, é mostrar que a gente pode sobreviver sendo sozinha. Sendo sozinha no sentido, em todos os sentidos, de religião, de tudo, sabe? Não tem namorado, não tem isso, não tem aquilo, sozinha. Mas a gente sobrevive. Tem luz no fim do túnel. É disso que a gente está falando aqui. Então, eu quero mostrar para as pessoas que é possível e elas saber que é através do CREE, através de Luana, não é só de Luana. Já tem pessoas pensando nisso. Dos patinhos, não, como é que chama? Fora d'água, do peixe fora d'água. Tá entendendo? Tem pessoas que estão se sentindo peixe fora d'água. Aí eu quero de alguma forma mostrar para as pessoas que não só ela, não, mas tem tanta gente, sabe? Sim. E não é ser contra o resto. Sim. Que é muito importante falar isso. Porque quando a gente fala, parece, então tu é contra bebê, tu é contra gado da madrugada. De jeito nenhum. Só que eu não gosto daquilo. Me dê pelo menos o direito de não gostar, não é ser contra, de não gostar. Aí todo mundo tem que gostar.
Porque se não gostar, é depressiva. Porque é mesmo, entendeu? Então, eu acho muito importante dizer isso. O fato E não de... se sentir mal por não gostar, né? Encontrar um outro caminho. Porque quando você é mais jovem, você fica querendo perder. Mas por que eu não gosto? Eu tenho que gostar. Eu tenho que ser com meus amigos. Eu tenho... Né? Então, a ideia aqui é isso. De você parar para entender que não precisa pertencer. Você tem que encontrar o seu caminho. A gente pode pensar assim, mas por que a Deval? O que a gente está falando aqui? A gente tudo é para uma consciência. Sim. A Deval já tinha uma certa consciência. Sim. E por que isso acontecer com ele? Dessa forma. Porque, tipo, morrer de um acidente já é meio que normal. Né? Normal, entre aspas. Sim. Mas morrer numa prisão, do jeito que ele morreu, é uma coisa inadmissível, assim. Você diz, como, né? Como é que Deus, e Deus, e Deus? Aí é isso que eu estou falando. A gente tem outros propósitos. Deus tem outros propósitos do que só viver aqui na Terra. Para mim, isso é mais uma prova. Sim. Entendeu? A Deval vivia, era pai, era isso, era aquilo, outro, tal, mas veio com um propósito. Que Deus sabe qual é. Sim. Entendeu? Eu acho importante isso. Sim. Como Luana falou, né? O caminho, apesar dele ser individual, a gente sempre tem como ajudar o outro, né? Isso. E aí, essa questão da gente se trabalhar e servir como um exemplo para o outro e o outro conseguir, tem essa questão também do outro conseguir enxergar isso, né? Sim. Isso aí já é muita coisa. Realmente você ir nadando contra a maré, né? E você entender que não tem nada de errado nisso. Isso, né? mas isso Tá que é o bem, processo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, se eu acredito no Deus Tá tudo bom, bem. no Deus justo, no final das contas, tá tudo bem. Tudo bem. Por mais que a gente viva experiências ou que as outras pessoas passem por experiências que a gente aqui fala, gente, realmente, que coisa difícil, que processo sofrido, né? Mas é como você falou, se tiver um propósito maior por trás, aquele sofrimento, ele acaba ficando pequeno, Isso. né? Quando você sabe que não existe só isso aqui, né? Quando a gente crê que realmente existe algo muito maior e que a gente pode trabalhar por esse algo muito maior, Exato. apesar de estar aqui. Exato. Já começa a trabalhar quanto antes melhor. O quanto antes, melhor. E muita gente só começa a pensar nisso quando está no 60 mais. Ou então quando passa por algum processo, O processo de muita dor. de muita dor, né? E não precisa passar por isso, né? Ela muito antes, ela já pode despertar e acordar. Olha, e até pode, mas a dor vai ser mais leve. A gente sempre A dor vai ser mais leve, é isso, Verão. Mas que a dor, a gente vai entender o propósito maior de Deus. Não sabe o que é, mas é Ele lá. Se você confiar, Isso. se você confiar, então os sofrimentos eles vão passar a serem pequenos. E até se confiar é difícil, porque Muito. quando veio para mim que eu tinha que escrever, na época eu estava querendo ir para o mundo corporativo, que era mais fácil. Eu paguei uma mentoria, estava treinando para voltar ao mundo corporativo. E Deus chegou e disse, não é esse caminho que você tem que seguir. Mas o que eu queria para mim era ir para o mundo corporativo. E aí? Confia em Deus, e aí? Mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí começa a vir. Né? Então, até esse confiar nesse mundo, porque infelizmente a gente é bombardeado o tempo todo. Mas aí você passou a confiar mais quando você foi vendo que as coisas foram tomando outro rumo? Começaram a vir os sinais e eu comecei a estudar. A forma que eu conduzo minha vida é dessa forma. Quando começa a vir algo que eu não conheço, eu vou entender, pesquisar. E aí Deus começou a colocar pessoas que me fizeram entender essa questão do que Deus queria para mim, essa conexão com Deus, como é que desenvolve o espiritual. E as coisas foram sendo conduzidas por Ele. E hoje eu estou seguindo. Hoje confia. Hoje eu confio. Fica no nome da palavra que se fala das conexões. A sincronicidade. A sincronicidade. A sincronicidade começou a vir muito forte. Porque é gritante, né? Começou a vir muito forte a ponto de que todo mundo que estava ao redor, tipo, Luana, não tem mais como ter dúvida, não tem como não ser Deus, né? Então, não só eu comecei a ver, mas todo mundo ao meu redor. E aí não, agora realmente eu tenho que confiar e estou seguindo. Maravilha. E para a gente finalizar, já começou bastante, ajudou para dar uma clareza de todo mundo. Mas para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem uma frase do que representou essa conversa para vocês e um conselho para que as pessoas comecem a ter esse despertar.
Quer começar? Não. Não, frase. Uma frase, fazer um texto também. Jesus Cristo veio aqui ensinar a gente a amar o próximo. E a gente, nessa condição humana, muitas vezes a gente vai se deparar com uma dificuldade em amar o próximo, em aceitar, né? Mas, se não conseguir amar o próximo, respeite, né? Porque a gente vive num mundo onde todos são diferentes, não tem ninguém igual a ninguém. Então, se a gente conseguir trabalhar com amor, com bondade, com respeito e visando algo diferente do que a gente tem hoje, né? Algo muito melhor, um mundo bem melhor, a gente cria um propósito maior para a nossa vida, né? E isso é possível. E vai fazendo a diferença no seu ambiente, né? Você fazendo a diferença no seu ambiente. Quando você faz diferença no ambiente que você está, tudo ao redor modifica. É como eu falei, é de dentro para fora, não é o contrário. Exato. Bom, eu queria falar o seguinte, que os prazeres da vida, o hedonismo, aprendi, ó. São prazeres, são coisas boas. Exato. A gente que é ruim, não, é bom. Então, tipo, para vegetariano deve ser um livro. Quem é carnívoro, uma picanha bem massa, é um prazer, é bom. E eu acredito que a gente vem para aqui também, a gente busca a felicidade. Eu não acredito que vai achar, né, que é a felicidade, mas busca. E se você acha que buscar a felicidade é comer uma boa picanha com chopp, tome, faça isso, entendeu? Quando eu falo assim que isso não me preenchia, mas de vez em quando eu faço isso, não é proibido. Mas o que me preenche mesmo é quando eu digo assim, eita, eu tenho essa virtude, ó, eu fui caridosa ali, isso vem natural, assim, eu fui caridosa naturalmente, quis fazer o bem por isso, nem por aquilo. Isso me dá um prazer, isso me arrepia, isso faz uma coisa, uma mágica em mim, entendeu? E que isso é o sentido da vida, né? Sim, mas eu só Isso quero é o dizer sentido que da vida. quem ainda está no hedonismo, que gosta dos prazeres da vida, que faça. Um dia vai chegar um momento e dizer, não, agora não. É uma escadinha. É uma escadinha. E tá tudo bem. Quem sabe a bondade, ela não vira algo genuíno no ser humano, né? Sim, é preciso a gente passar por toda a escada, né? Isso. Perfeito. E você que está em casa, se você gostou, curta, comente e compartilhe. Obrigada.